Eu vou dar mais um exemplo ainda, para ficar muito forte na cabeça de vocês a ideia da fidedignidade e a importância disso numa avaliação física. Você vai fazer uma medida de uma circunferência, tá, com uma fita métrica, lá no abdômen de alguém. Aí eu pergunto para vocês, você quer medir abdômen ou cintura? Vocês sabem que as coisas são diferentes. A medida que tem como referência o umbigo, alguém sabe se aquela é abdômen ou cintura? Abdômen. Ok, abdômen. Então, o abdômen ele tem como referência o umbigo. Se eu for fazer medida da cintura, é a menor circunferência que eu vou encontrar entre o quadril e a costela, tá? Então, o que eu encontrar de menor circunferência ali é a cintura. Então, tem pessoas que vão falar, puxa, mas aquela pessoa não tem cintura, porque é redondo ali. E aí eu vou perguntar para vocês, como que você vai medir cintura numa pessoa que não tem isso definido? A menor circunferência entre o quadril e a costela? Obviamente, pessoal, você vai medir sem um ponto de referência e cada vez que você passar a fita métrica lá, você vai ter uma medida diferente. Você vai passar a fita métrica e falar, não, a cintura dele é 100, bem mais, né? 110. Aí você vai passar de novo, é 115, né? Uma pessoa mais obesa. Vai passar de novo 120. Eu falo, puxa, você não consegue medir a mesma coisa? Você tira a fita e vai lá de novo. Não consegue, pessoal. Talvez você não tenha diferenças, assim como eu falei, de 5 centímetros, mas você vai ter diferença de 2 centímetros. E como você vai dizer se essa pessoa ganhou ou perdeu 1 centímetro se só na sua medida dá esse erro? Né? Essa diferença que a pessoa possa ter tido está dentro do erro da medida. Então, não faz sentido nenhum fazer medidas que não tenham fidedignidade. Elas não servem para avaliação. Eu preciso ter uma referência, tá? Então, no momento que você... Não, a medida que eu vou fazer é do abdômen, é em cima do umbigo, e você tem o umbigo como referência, e deixa a fita na horizontal, não pode ficar inclinada e tal, e a pressão da fita também tem que ser padrão, você tem que só cobrir a área, não pode apertar e tal. O erro vai ser muito menor, porque você está fazendo de tudo para ter fidedignidade. Está tendo um ponto de referência, controlando a questão da pressão, né, de como a fita está, se não está inclinada. Então, isso é fundamental. Se você conseguir fazer 3, 4, 5 medidas de abdômen numa pessoa e ter a mesma medida, claro que alguns milímetros pode dar diferença, mas a mesma medida, então, beleza. Você tem aí uma medida fidedigna. Se essa pessoa ganhar ou perder 1 centímetro de abdômen, você vai poder dizer para ela: você ganhou 1 centímetro, você perdeu 1 centímetro. Coisa que é impossível dizer com medidas que não são fidedignas. Tá? Então, aqui na disciplina, pessoal, eu sempre vou buscar e vou bater nessa coisa da fidedignidade, de a gente estabelecer os testes, padronizar e seguir a risca na mesma condição. Ok, pessoal? Beleza, senhor. Ok. Tá? Mais um ainda, um exemplo. O cara vai fazer um salto de impulsão horizontal. Aí uma vez você testa ele com um tênis, outra vez com outro tênis. Só que um tênis escorrega um pouquinho, o outro prende melhor. Vai dar diferença. Você faz num piso de madeira, você faz num piso de cimento, você faz numa grama, você faz num piso, sei lá, de cerâmica. Resultados totalmente diferentes. Cada piso dá uma deslizadinha a mais ou a menos na saída, na impulsão, ou dá mais segurança para a pessoa se jogar para frente ou não. Então, assim, pessoal, teste fidedigno é exatamente igual. A pessoa tem que usar o mesmo tênis, tem que fazer o teste no mesmo piso, né? E realmente, aí você vai dizer se ele saltou mais ou menos. Senão, ele não dá para comparar coisas que são diferentes. Ok? Mas se você, por exemplo, quiser saber a frequência cardíaca máxima de alguém sem fazer nenhum teste, né? Você pode fazer uma estimativa.
Como que eu faço uma estimativa da frequência cardíaca máxima de alguém? Alguém conhece alguma forma? Tem aquele esqueminha daquele... um cálculo que faz, 220 menos a idade, né? Isso. Esse 220 menos a idade é o mais famoso mundialmente, né? Então, se a gente for pensar assim no mundo, né, como um todo, é muito usado. Tem outras fórmulas muito usadas também, a do Tanaka, do Imbar, tá? Elas envolvem multiplicação. Então, aí tem que pegar uma calculadora, né? O 220 menos a idade é mais fácil. Só tirar a idade do 220. Aí tem gente que fala, ah, não, mas o do Tanaka é melhor, você multiplica por 0,7, não sei o que. Ah, o do outro é melhor. Pessoal, é tudo estimativa. Todas elas estão erradas. Tá certo? Isso é estimativa. Estimativa vai dar erro. Então, se você não fez um teste progressivo até o limite e viu a frequência cardíaca, fez um teste direto de frequência cardíaca máxima, você fez uma estimativa. Você pegou a idade da pessoa e tal. Ah, mas e aquelas outras equações? Elas usam a idade também, só que não é 220 menos a idade, é um outro número. E elas dão resultados próximos. Né? Para uma pessoa, por exemplo, que tem 20 anos, qual que é a frequência cardíaca máxima estimada? 220 menos 20 é 200. Nessa mais conhecida aí, de 220 menos a idade. Que tem um autor indefinido, tá? Ninguém sabe exatamente quem é o autor dessa equação. Alguns falam que é o Carvonen, mas o Carvonen é um autor pesquisador que fez a proposta da frequência cardíaca de reserva. Aí ele usa essa ideia do 220 menos a idade, mas não foi ele que inventou 220 menos a idade. Tá? Então, assim, é uma longa história. Né? Tem até um artigo falando das origens do 220 menos a idade. Mas o fato, pessoal, é que se por essa equação dá 200, se você pega uma equação lá do Tanaka, do Imbar e tal, uma lá vai dar 198, a outra vai dar 201 ou 197, alguma coisa. É tudo pertinho ali. E eu pergunto, qual está certa? Nenhuma. O cara que tem 20 anos, ele pode ter... Na verdade, qualquer uma das três pode estar certa, né? ou as três estão erradas. Ele pode ter 200, ele pode ter 197, ele pode ter 205, 207, 190. Então, varia muito a frequência cardíaca. O erro dessa estimativa é de uns 10%, né, segundo algumas fontes, alguns pesquisadores. Chega a ser de 10% o erro de estimativa. Então, é bem complicado você usar essas equações dizendo, a sua frequência cardíaca máxima é tal. Né? Até porque a frequência cardíaca ela varia por um monte de fatores, né? Então, mesmo quando a gente usa a frequência máxima, real, medida, às vezes ela não reflete a realidade de uma intensidade do trabalho, tá? Tem suas controvérsias aí.